Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina dos Jovens aqui no canal Adventismo Vivo. Meu nome é Estevam Negreiros e no vídeo de hoje nós estudaremos a lição de número 10, que tem como título Expiação. Na lição de número 8, nós vimos um panorama geral das 7 festas de Israel. Nós estudamos sobre a Páscoa, primícias, pães asmos, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. E eu havia comentado que a lição separaria uma semana completa para nos aprofundarmos no dia da expiação, na festa da expiação, conhecida também como Yom Kippur. Esta era a principal festa de Israel. Era a festa que exigia mais preparo, mais exame de consciência. Durante todo o ano, o povo de Israel se preparava para esse dia. E é sobre essa festa que nós estudaremos esta semana. É sobre essa festa que nós dedicaremos este vídeo para o estudo. Eu vou ser bem sincero com você. Eu tinha algumas dúvidas, algumas objeções ainda com relação ao ministério de Cristo no Santíssimo, ao dia da expiação, mas ao estudar de forma aprofundada a lição desta semana, ao estudar de forma aprofundada a Bíblia e o Espírito de Profecia, eu consegui compreender de maneira completa, de maneira plena, consegui quebrar as minhas dúvidas, as minhas objeções com relação a esse assunto. E eu convido a você a abrir a sua Bíblia aqui no livro de Levíticos, capítulo 16, e se juntar aqui a mim nesse estudo sobre o dia da expiação. Só lembrando que todos os slides, as ilustrações, os textos do Espírito de Profecia que eu usarei aqui neste estudo estarão aqui na descrição deste vídeo. Então vamos lá para o nosso estudo. Bom, para que nós possamos compreender de maneira plena como funcionava o dia da expiação, nós precisamos entender o que é expiação. E o que significa a palavra expiação? Expiação nada é além do que perdão. Expiação é um sinônimo de perdão. Por exemplo, eu pequei e mereço a morte eterna diante de Deus. Agora, para que eu mereça a vida, para que eu receba a vida eterna, Cristo, Deus, precisa vir aqui e perdoar o meu pecado, precisa expiar o meu pecado. Então, expiação nada mais é do que perdão. Mas há um detalhe importantíssimo que nós precisamos compreender. O pecado não pode simplesmente ser perdoado no seguinte sentido: eu vou lá e cometo pecado. Aí Deus, o universo, fecham os olhos, tá bom, vamos fingir que o Estevão, que Adão e Eva não pecaram. Porque o salário do pecado é a morte. Alguém precisa morrer pelo meu pecado. O pecado, a dívida que o pecado trouxe, precisa ser paga. Então Cristo ele vem e paga pelo meu pecado. Então expiação não é um simples perdão, mas é um perdão através da transferência de culpa. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos compreender. E havia dois tipos de expiação no ritual dos israelitas. O primeiro tipo de expiação era a expiação diária e o segundo era a expiação anual. Quando nós falamos da expiação anual, nós estamos a nos referir ao dia da expiação, à festa da expiação, ao Yom Kippur. Então, o objetivo deste vídeo é estudar sobre esse tipo de expiação, a expiação anual. Mas para que nós possamos compreender a expiação anual, nós precisamos compreender a expiação diária. E nós sabemos, nós vimos nas lições passadas, que todos os dias, pelo menos 2 cordeiros, um de manhã e outro à tarde, eram mortos. Essa era a expiação diária. Os pecados eles eram transferidos do homem para o santuário. Mas por que para o santuário? Nós vemos aqui em Levíticos, capítulo 4, versículo 6, o seguinte: molhando o dedo no sangue, aspergirá dele 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Ou seja, todos os dias, pelo menos 2 vezes ao dia, durante os 365 dias no ano,
o sangue do cordeiro, ele era pego e era aspergido ali no santuário. Ou seja, simbolicamente, os pecados que o homem havia cometido eram transferidos para o santuário. Como nós vimos, o pecado não pode simplesmente desaparecer, ele deve ser transferido para alguém. E este alguém era o santuário. Ou seja, durante todo o ano, o pecado do homem, o pecado dos filhos de Israel, eram transferidos ali para o santuário. Mas veja que o pecado ele não foi eliminado de forma completa. Ele estava agora no santuário. E o dia da expiação, uma vez por ano, que é a festa da expiação, a expiação anual, o Yom Kippur, era o evento, o ritual em que os pecados do santuário eram eliminados. O pecado do homem foi para o santuário e no dia da expiação, esses pecados eles eram retirados do santuário. Veja aqui o que a irmã White diz no livro O Grande Conflito. O sangue, representando a vida que o pecador perdera, pecador cuja culpa a vítima arrostava, era levado pelo sacerdote ao lugar santo e aspergido diante do véu, atrás do qual estava a arca contendo a lei que o pecador transgredira. Por esta cerimônia, o pecado transferia-se mediante o sangue em figura para o santuário. Os pecados de Israel eram assim transferidos para o santuário e uma obra especial se tornava necessária para a sua remoção. Essa era a obra da expiação. O dia da expiação, os pecados eles eram retirados ali do santuário. E quando nós lemos aqui Levítico capítulo 16, nós vemos isso de maneira plena. Veja que o texto diz que a expiação não era feita pelo homem. Afinal, o homem não estava com pecado. O pecado estava no santuário. A expiação era feita pelo santuário. O pecado era retirado do santuário. Veja aqui o versículo 16 do capítulo 16. Assim, fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel. Ou seja, o homem pecava, passava para o santuário e agora, porque o homem pecou e o pecado estava ali no santuário, era necessário uma expiação do santuário, que o pecado fosse retirado ali do santuário. Ou seja, a expiação diária era uma expiação feita pelo homem, o pecado do homem era transferido para o santuário e a expiação anual, o dia da expiação, a festa da expiação, o Yom Kippur, era a transferência do pecado do santuário para outro alguém e nós já veremos quem é esse outro alguém. Mas é fato que a expiação anual era feita pelo santuário, pelos pecados que agora estavam no santuário. Veja só aqui a continuação ali do texto do Espírito de Profecia. Toda esta cerimônia tinha por fim impressionar os israelitas com a santidade de Deus e o seu horror ao pecado, e demais mostrar-lhes que não poderiam entrar em contato com o pecado sem se poluir. Exigia-se que, enquanto a obra de expiação se efetuava, cada homem afligisse a alma. Todas as ocupações deviam ser postas de parte e toda a congregação de Israel passar o dia em solene humilhação diante de Deus, com oração, jejum e profundo exame de coração. Se o pecador não se arrependesse verdadeiramente de seus pecados, o pecado não estaria mais no santuário e voltaria para ele. O dia da expiação eliminava o pecado do santuário, mas se o homem não se arrependesse verdadeiramente, se ele não se entregasse completamente a Deus, não teria escapatória. Ele deveria pagar pelos seus pecados, porque eles não foram transferidos para o santuário. Então é por isso que no dia da expiação, nas semanas anteriores, havia profundo exame de consciência, profunda análise do coração, verdadeiros arrependimentos, para que assim o pecado que estava no homem fosse transferido para o santuário e no dia da expiação esse pecado fosse eliminado e assim o homem não precisasse pagar pelo seu pecado e a única maneira de pagar seria morrendo eternamente. Bom, agora vamos estudar como funcionava o dia da expiação. Vamos aqui ler Levítico capítulo 23, versículo 27.
Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nós vimos na lição 8 que o calendário dos israelitas é diferente do nosso calendário. Esse mês sétimo ali do calendário israelita, ele se localiza mais ou menos entre o nosso outubro, entre o nosso setembro. Então essa festa acontecia por volta de outubro e setembro. Bom, a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Não é qualquer pessoa que poderia olhar, que poderia estar face a face diante desta arca. Ali acontecia o Shekinah, a representação física de Deus, aquela luz. É por isso que ninguém poderia estar face a face ali diante da Arca da Aliança. 2 Samuel, capítulo 6, narra um episódio em que o povo de Bet-Semes, 70 homens dessa região, desse povo, estiveram face a face diante da Arca da Aliança. Eles olharam para a Arca da Aliança e todos esses 70 homens que olharam acabaram morrendo fulminados. Então, você pode ver o tamanho da santidade de Deus, o tamanho da santidade da representação ali da Arca da Aliança. É por isso que apenas uma vez por ano, uma pessoa, que era o sumo sacerdote, a mais alta autoridade espiritual do povo de Israel, poderia entrar no lugar santíssimo do santuário. Apenas uma pessoa poderia ver uma vez por ano, que é o sumo sacerdote, a Arca da Aliança. Mas o sumo sacerdote, ele era um homem, ele era pecador. Muitas vezes ele cometia pecados. E ele não poderia, de maneira nenhuma, entrar no local santo, no lugar santíssimo do santuário, estar diante da Arca da Aliança com algum pecado. Então, no dia da expiação, além da expiação que era feita ali pelo santuário, onde era tirado os pecados do santuário, era feito também uma expiação especial pelo sacerdote e pela sua família, para que assim ele pudesse entrar no santuário, entrar no local santíssimo do santuário e não morrer fulminado. Então, nesse dia da expiação, nós vemos dois tipos de expiação. A primeira é a expiação pelo sacerdote e a segunda é efetivamente a expiação pelo santuário. Vamos agora ler Levíticos capítulo 16, versículo 5 e 6. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes. Arão, ou seja, o sumo sacerdote, trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Então aqui nós vemos 2 tipos de oferta. A primeira é o novilho, que seria a expiação, que seria o sacrifício pela expiação do pecado do sumo sacerdote e da sua família. E o segundo eram 2 bodes que serviriam para a expiação do santuário. Continuando aqui, também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sortes sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Então, nós vimos que o sumo sacerdote, ele pegava um novilho e 2 bodes e levava diante da tenda da congregação, ou seja, no local do pátio do santuário terrestre. Então ele trazia esses 3 animais para lá e pegava os 2 bodes. Esses 2 bodes ele jogava à sorte. Nós não sabemos se era uma espécie de dado ou o que era, mas ele tirava a sorte e o bode que tivesse tirado a sorte era chamado de bode para o Senhor. E o segundo bode que pegou o azar era o bode emissário, também conhecido como bode Azazel. Então nós temos 2 bodes, o bode para o Senhor e o bode Azazel, o bode emissário, e nós veremos qual é a função de cada um. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa, e molará o novilho da sua oferta pelo pecado. Então, após fazer essa espécie de sorteio, Arão pegava o novilho, que seria para fazer expiação por si mesmo, para que os seus pecados fossem perdoados. Ele pegava esse novilho, colocava diante do altar e o matava.
e o imolava, representando assim o perdão de seu pecado. Mas não para por aí. Vamos ler aqui o versículo 12. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo para diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu, ou seja, para dentro do local santo, do Santíssimo do Santuário. Então, o sumo sacerdote matava o novilho, pegava o sangue dele, e nós vemos aqui neste versículo que ele pegava um incensário cheio de brasas. O incensário era um recipiente de metal, onde ali, como nós vimos, era colocado brasas de fogo. Nós sabemos que a brasa ela solta muita fumaça. Então, era uma espécie de vasilha que saía fumaça ali de dentro e Arão, ou o sumo sacerdote, colocava também um incenso, uma espécie de perfume. Então, esse sumo sacerdote pegava o sangue e o incensário cheio de fumaça que entrava ali no local santíssimo do santuário terrestre, além do véu. Mas por que ele precisava de uma vasilha cheia de brasa, cheia de fumaça? Veja aqui o que diz o versículo 13. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Você pode ver aí na imagem a Arca da Aliança. Note que há uma tampa. Essa tampa da Arca da Aliança era o propiciatório. Ou seja, o sumo sacerdote entrava no local santíssimo do santuário, mas ele precisava ali daquelas brasas, daquela fumaça, veja só aqui, para que não morra, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório. Nós vimos que não era qualquer pessoa que poderia estar diante da face de Deus. Até mesmo o sumo sacerdote, para que ele estivesse diante ali da Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, ele precisava de uma espécie de fumaça, de uma espécie de disfarce ali, de algo que impedisse que ele estivesse face a face diante da presença de Deus. Porque não era qualquer pessoa que poderia, nem mesmo a autoridade máxima de Israel poderia estar efetivamente olhando para a Arca da Aliança, para o propiciatório. Ele precisava dessa fumaça que fizesse separação entre ele e o propiciatório. Tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Então, o sumo sacerdote pegava o sangue e aspergia, colocava ali na Arca da Aliança, ali no propiciatório. E assim, simbolicamente, os seus pecados eram perdoados. Assim, simbolicamente, o sumo sacerdote estava pronto, limpo, puro de todo o pecado, para agora fazer a expiação pelo santuário. Para agora fazer o que era principal ali do dia, né? Que era tirar os pecados do santuário. Então, agora nós vamos ver o que acontecia depois para que a expiação pelo santuário fosse feita. Versículo 15. Depois imolará o bode do Senhor da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, ou seja, para o local santíssimo, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Este bode é o bode do Senhor. Você se lembra que haviam 2 bodes, o bode do Senhor e o bode emissário? O bode do Senhor, ele era pego, ele era morto pelo sumo sacerdote. O sumo sacerdote pegava esse sangue, entrava novamente ali no local santíssimo, no lugar santíssimo do santuário, e aspergia o sangue ali diante do propiciatório, diante da Arca da Aliança. Assim, simbolicamente, os pecados que estavam dentro do santuário, eles eram perdoados. Mas veja, você se lembra que um pecado ele não pode simplesmente ser perdoado, ele deve ser transferido para uma outra pessoa. Nós já veremos quem é essa outra pessoa. Mas veja aqui no versículo 16, que a expiação era feita pelo santuário. Esse sangue retirava os pecados que estavam no santuário. Assim, fará expiação pelo santuário, pelo local santíssimo, por causa das impurezas dos filhos de Israel,
da mesma sorte fará pela tenda da congregação, ou seja, para o local santo, que está com eles no meio das suas impurezas. Ou seja, ao espirrar, ao aspergir o sangue no propiciatório do bode do Senhor, era feito a expiação, a purificação, o perdão dos pecados que estavam no santuário, ou seja, no Santíssimo, e na tenda da congregação, que é o local santo. Então agora, o local santíssimo e o santo estavam purificados. Mas e o pátio? Ele não está purificado ainda. Veja aqui o versículo 18 e o versículo 19. Então sairá ao altar de sacrifícios que estava no pátio, que está perante o Senhor, e fará expiação por ele, ou seja, pelo altar. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Agora sim, todo o santuário estava purificado. Agora sim, não havia mais pecado no santuário. Mas como nós vimos, o pecado ele deve ser transferido para uma outra pessoa. E essa outra pessoa era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote estava pegando os pecados que estavam no santuário. Ou seja, diariamente os pecados do homem eram transferidos para o santuário. E agora o sumo sacerdote vai lá e pega esses pecados para si. Veja só os versículos 20, 21 e 22 aqui de Levítico capítulo 16. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo, o bode emissário, o bode Azazel. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. Ou seja, os pecados são transferidos para o sumo sacerdote pega o bode que ainda está vivo, o bode emissário, coloca as mãos sobre esse bode e simbolicamente transfere todos os pecados que estavam com ele ali para o bode. Continuando aqui, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode ao deserto. Agora, os pecados que primeiramente estavam no homem, depois foram passados para o santuário, depois para o sumo sacerdote, são transferidos ali para o bode. Esse bode, ele é pego e é levado lá para o deserto. Lá ele morria com o pecado de todos. Então, no final, o pecado acabou ali no bode de Azazel. Assim, todos os pecados eles eram definitivamente apagados, definitivamente excluídos, porque no final o bode de Azazel ficou com todos esses pecados. E veja aqui o que Ellen White diz sobre isso no livro O Grande Conflito. No dia da expiação, o sumo sacerdote, havendo tomado uma oferta da congregação, entrava no lugar santíssimo com o sangue desta oferta, e o aspergia sobre o propiciatório, diretamente sobre a lei, para satisfazer as suas reivindicações. Então, em caráter de mediador, o sumo sacerdote tomava sobre si os pecados e os retirava do santuário, colocando as mãos sobre a cabeça do bode emissário, confessava todos esses pecados, transferindo-os, assim, figuradamente de si para o bode. Este os levava então e eram considerados para sempre separados do povo. Ou seja, a partir desse momento, todos os pecados eram perdoados. A partir desse momento, efetivamente, simbolicamente, os pecados dos israelitas eram excluídos de forma definitiva. Então, resumindo tudo, diariamente o pecado do homem era transferido para o santuário. No dia da expiação, o sumo sacerdote pegava esses pecados e colocava no bode, que era enviado ao deserto, e assim eliminava por completo o pecado do meio do povo.
Mas como nós sabemos, o sangue dos cordeiros, o sangue dos outros animais, o sumo sacerdote, nada disso, nada desses elementos tinham o poder de efetivamente perdoar os pecados. O sangue do único cordeiro que poderia perdoar os pecados é o sangue do Cordeiro de Deus, de Cristo Jesus. Então, todos esses rituais, todas estas festas, tudo isso não efetivamente perdoava os pecados, mas era uma sombra, era uma figura, era um tipo para o que aconteceria no ministério de Cristo. Era uma sombra apontando para o que Cristo faria por nós. Então agora nós entenderemos como Cristo faz a expiação pelos pecados que estão no santuário celestial. Mas primeiro nós precisamos compreender que há, sim, efetivamente um santuário no céu, literalmente. Quando a Bíblia diz que há um santuário no céu, as pessoas tendem a espiritualizar essa questão. Não é um santuário literal, é apenas algo simbológico, uma simbologia, mas não há um santuário no céu. Mas a Bíblia é clara, há sim um santuário no céu, um santuário literal, onde Cristo está intercedendo, está sendo o nosso juiz lá. Há um santuário no céu. Veja só esses textos aqui que mostram de forma clara. Moisés, ele fez o santuário terrestre segundo o modelo que tinha visto. O santuário terrestre é figura das coisas que estão no céu. Cristo é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Em Apocalipse, João viu 7 lâmpadas de fogo, ou seja, ele viu um candelabro. João viu um anjo tendo um incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Em Apocalipse 11, João ele passa do local santo para o santíssimo e nesse momento ele diz que abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Então, assim, um santuário literal, um santuário físico ali no céu, que após a sua morte, Cristo foi lá. Bom, o pátio do santuário representa a terra. Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu aqui na terra. Após a sua morte, ele sobe ao céu e começa o seu processo, a sua obra no local santo. Veja aqui o que Ellen White diz. Depois de sua ascensão, nosso Salvador iniciaria sua obra como nosso sumo sacerdote. Assim como o ministério de Cristo devia consistir em 2 grandes divisões, ou seja, uma no Santo e uma no Santíssimo, ocupando cada uma delas um período de tempo e tendo um lugar distinto no santuário celeste. Semelhante, o mistério típico consistia em 2 divisões: o serviço diário, que é a expiação diária, e o serviço anual, que era a expiação anual. E cada um deles era dedicado um compartimento do tabernáculo, o Santo e o Santíssimo. Então, após a sua morte, Cristo Jesus, ele vai para o céu e lá no céu ele começa a sua obra no local santo do santuário. O local santo do santuário, Cristo faz uma espécie de expiação diária. Ele vai passando todos os pecados da humanidade para o santuário, para os livros da vida. Por exemplo, eu vou lá e peco. Cristo está lá no céu como o nosso advogado e ele fala para Deus: olha aqui, o Estevão pecou, mas ele se arrependeu. Aqui está o meu sangue. Eu vou pegar esse sangue e vou colocar no santuário. Então, a partir de 24 depois de Cristo, o Cordeiro de Deus, o sumo sacerdote, começa a pegar o pecado de toda a humanidade, de todos os homens que verdadeiramente se arrependeram. Ele pega esses pecados e coloca ali no santuário celestial. Mas muitas pessoas me perguntam, me apresentam este seguinte cenário: Estevão, vamos dizer que eu cometo o pecado A. E eu vou lá e peço perdão pelo meu pecado, eu me arrependo. Ou seja, o meu pecado ele é apagado.
Mas depois eu cometo o pecado B. Mas eu não me arrependo e morro com esse pecado. A pergunta é a seguinte: eu serei culpado, eu sofrerei as consequências do pecado A e do B? Ou apenas do B, já que o meu pecado A foi perdoado? A realidade é que, como nós vimos, quando os pecados estão no santuário, eles não são efetivamente apagados, eles não são efetivamente eliminados. Ou seja, se eu peço perdão por um pecado, me arrependo verdadeiramente, mas volto a cometer algum outro pecado, os pecados todos voltam para mim e eu serei culpado por todos eles. Então, depois de sua ascensão ao céu, Cristo, ele vai fazendo uma expiação diária, vai transferindo os pecados dos homens ao santuário celestial. Veja só que Ellen White resume tudo isso aqui no livro Patriarcas e Profetas. Assim como Cristo, por ocasião de sua ascensão, compareceu à presença de Deus, a fim de pleitear com seu sangue em favor dos crentes arrependidos, assim o sacerdote, no ministério diário, aspergia o sangue do sacrifício no lugar santo em favor do pecador. O sangue de Cristo, ao mesmo tempo que livraria da condenação da lei o pecador arrependido, não cancelaria o pecado. Este ficaria registrado no santuário até a expiação final. Assim, no cerimonial típico, o sangue da oferta pelo pecado removia do penitente o pecado, mas este permanecia no santuário até o dia da expiação. Então, agora nos restam duas perguntas. A primeira é: quando Cristo foi para o local santíssimo do santuário celestial? Ele já foi para lá? Ainda não foi? E a segunda pergunta é: o que ele está fazendo lá? É isso o que nós responderemos nos minutos seguintes. Bom, para nós descobrirmos agora quando Cristo ele passa do lugar santo para o santíssimo no santuário celestial, nós precisamos compreender o cálculo profético das 2.300 tardes e manhãs de Daniel, capítulo 8 e capítulo 9. O objetivo deste estudo não é me aprofundar neste cálculo. Então, eu deixarei dois links, dois vídeos aqui na descrição deste vídeo, onde este cálculo é abordado de forma aprofundada. Um deles aborda o cálculo sob um ponto de vista matemático e o outro sob um ponto de vista astronômico. Então, após este vídeo, você pode se aprofundar assistindo aqueles dois vídeos que estão aqui na descrição. Mas vamos lá. Primeiro, nós precisamos compreender, relembrar que após a morte de Cristo, no ano 27 depois de Cristo, Cristo ele passa para o lugar santo do santuário celestial. Agora, quando Cristo passa do santo para o santíssimo? Vamos ver agora aqui em Daniel, capítulo 8, versículo 14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ou seja, após 2.300 tardes e manhãs, aconteceria a expiação pelo santuário, aconteceria a festa da expiação, o Yom Kippur do santuário celestial. Vamos compreender melhor esse número. Tarde e manhã, na Bíblia, representa um dia. Tarde e manhã é um dia. Então, após 2.300 dias, o santuário seria purificado. Correto? Mas nós sabemos também que dias em profecias representam anos, ou seja, após 2.300 anos, o santuário seria purificado. Mas após 2.300 anos, a partir do quê? Após o quê? Após a ressurreição de Cristo, após a data que Daniel teve a visão, após o quê? Quando nós vemos aqui Daniel capítulo 8, nós vemos que quando Daniel ele recebe essa informação, ele também não entende. Ele vê 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos, ele não compreende. Então, a partir do capítulo 9, Cristo ele começa a ampliar essa visão. Ele começa a explicar melhor para Daniel o que significava. E no meio dessas 2.300 tardes e manhãs, Cristo ele começa a explicar, olha,
Dentro dessas 2.300 tardes e manhãs vai ter isso, vai ter aquilo, e começa a explicar a Daniel essa profecia. E aqui, no versículo 24 do capítulo 9, é dito o seguinte: 70 semanas estão determinadas. Este determinadas, a palavra original do hebraico, é melhor entendida como cortadas, separadas. Ou seja, das 2.300 tardes e manhãs, 70 semanas estão cortadas. Dessas 2.300 tardes e manhãs, desses 2.300 anos, 70 semanas estão separadas para o quê? Separados para o quê? Sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Ou seja, desses 2.300 anos, 70 semanas estariam separados para o povo de Israel, para que o povo de Israel se arrependesse. E nós sabemos que 70 semanas representam 490 dias. E em linguagem profética, como nós vimos, 490 dias representam 490 anos, porque um dia representa um ano. Ou seja, desses 2.300 anos, 490 anos estariam ali no meio, separados, para que o povo de Israel pudesse se arrepender. Tá bom, mas a partir de quando começa as 2.300 tardes e manhãs? A partir de quando começam as 70 semanas, os 490 anos? O próximo versículo nos diz aqui: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Ou seja, os 490 anos, os 2.300 anos começam a ser contados após o decreto ser dado para o povo de Israel reconstruir Jerusalém. Agora a pergunta que fica é: quando isso aconteceu? Isso aconteceu no ano 457 a.C., quando o rei Artaxerxes deu o decreto para que os israelitas pudessem reconstruir Jerusalém. Os 2.300 anos, os 490 anos começam no ano 457 a.C. E se nós somarmos 2.300 anos a partir de 457 a.C., nós chegamos a 1844. No ano de 1844, quando aconteceu a grande decepção ali com Miller e com o movimento adventista, é a partir desse momento que Cristo passa do lugar santo para o santíssimo do santuário celestial. É a partir desse momento que Cristo ele começa a purificação do santuário celestial. A partir dessa data, Cristo ele começa a analisar a vida dos verdadeiros fiéis. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, diz que o juízo começa com a casa de Deus. Então, Cristo começa a analisar a vida dos verdadeiros fiéis. E aqueles que se arrependeram de todo o coração, aqueles que amaram a Deus sobre todas as coisas, aqueles que entregaram a sua vida a Cristo. Cristo Jesus, ele começa a pegar os pecados que agora estão no santuário, né? E começa a pegar para si. Cristo é o sumo sacerdote, então ele começa a pegar esses pecados para si. Mas ele passa para quem depois? Quem é o bode Azazel? Quem é o bode emissário? Veja aqui o que o Grande Conflito, página 422, diz. O bode emissário tipificava Satanás, autor do pecado, sobre quem os pecados dos verdadeiros penitentes serão finalmente colocados. Quando o sumo sacerdote, por virtude do sangue da oferta pela transgressão, removia do santuário os pecados, colocava-os sobre o bode emissário. Quando Cristo, pelo mérito de seu próprio sangue, remover do santuário celestial os pecados de seu povo, ao encerrar-se o seu ministério, ele os colocará sobre Satanás, que na execução do juízo deverá encarar a pena final. O bode emissário será enviado para uma terra santa, não habitada, para nunca mais voltar à congregação de Israel. Assim,
será Satanás para sempre banido da presença de Deus e de seu povo e será eliminado da existência, da destruição final do pecado e dos pecadores. A partir do ano 27 depois de Cristo, ele faz a expiação diária por nós. Ele pega os nossos pecados e coloca no santuário. A partir de 1844, no lugar santíssimo do santuário celestial, Cristo começa a pegar esses pecados que estão no santuário, começa a purificar esse santuário e passar os pecados para si. Isso dura até o tempo da graça. Após isso, Cristo ele vai pegar esses pecados e vai passar para o bode Azazel, que é Satanás. E no final, Satanás levará todos os pecados para si e será enviado ao deserto, aqui à terra, para sofrer por 1000 anos e ele ficará com todos os pecados. Após tudo isso, o pecado será extinguido da terra e do céu e do santuário. Não existirá mais pecado. E o texto final, o último parágrafo do grande conflito, será uma realidade para nós. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emana vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Ou seja, após todo esse processo de perdão, de purificação, de transferência de culpa, os nossos pecados serão efetivamente perdoados, serão efetivamente eliminados e pecado e pecadores não mais existirão, porque Cristo tirará e eliminará por completo o pecado dos verdadeiros arrependidos. Você pode ver que quase tudo se resume aqui a Cristo. Cristo faz isso, Cristo faz aquilo, Cristo transfere, Cristo morre. Mas nós temos uma missão. Há algo que o pecador precisa fazer, que não importasse quantos cordeiros fossem mortos, o pecado não poderia ser perdoado, que é a mudança de vida e o arrependimento do pecador. Cristo chama você para que nós nos arrependamos, para que nós nos entreguemos a Ele de todo o coração, para que quando o nosso nome seja passado ali no juízo, na obra que Cristo está fazendo agora no santuário, Cristo veja, olha, o Estevão realmente se arrependeu. O Estevão realmente se entregou a mim de todo o coração. Eu vou pegar o pecado do santuário e colocar para mim. E assim nós seremos purificados de todo o pecado. É isso o que eu quero para a minha vida. E eu faço a pergunta para você. É isso o que você quer para a sua vida? Você quer que todos os seus pecados sejam perdoados e apagados de forma definitiva? Entregue a sua vida a Deus enquanto há tempo. Arrependa-se que Cristo está lá no santuário literal, no local santíssimo, fazendo expiação pelo meu e pelo seu pecado. Basta eu e você nos arrependermos e nos entregarmos a Ele de todo o coração. Que Deus o abençoe.